Spiritus Sancti. Amém. Estamos então na segunda-feira da primeira semana do tempo do Advento. Hoje, 13 de dezembro, celebramos São Francisco Xavier, grande missionário. E justamente, queridos, as missões, mas que coisa impressionante. As missões foram, que sofreram um dos maiores golpes, que sofreu com o Vaticano II, com a Novella Theologiae, foram justamente as missões. Sofreram um golpe tremendo, terrível. Bom, ao ponto de, como dizíamos ainda há poucos dias, recentemente ainda Ratzinger ia dizer que a igreja não tem missão junto aos judeus, mas apenas estabelecer um diálogo. Um absurdo total. Novella Theologiae, Vaticano II. Fico pensando naquela preocupação expressa hoje ainda de manhã, na leitura, no ofício de leituras por São Francisco Xavier, dizendo assim, literalmente, era isso que ele dizia. Isto é, tantas crianças que vão ao inferno porque não são batizadas e assim não se lhes abre a porta do céu. Por culpa de sacerdotes e daqueles que deveriam fazer a missão e não fazem. Né? Não fazem. Lembro o ato heróico recente de um pregador cristão, não era católico, que indo a uma ilha remotíssima, onde inclusive a lei não permite que se vá, mas na qual há um povo autóctone que não foi evangelizado, e ele queria entrar lá e teimou e burlou as leis e conseguiu ir lá e foi morto. Né? Foi morto. Então, ainda há gente que não foi evangelizado, digo que não saibam, nunca receberam nada do nome de Jesus, mas a realidade está aí ainda presente. E não precisa ir tão longe, podemos ficar aqui no Brasil mesmo. Tem tribos ainda na Amazônia que muito pouco de evangelização receberam. Para não dizer que acontece aqui no Brasil, aquele problema que a evangelização sofreu, sobretudo na África, que foi a disputa de cristãos para a evangelização, né? Uns brigando com os outros a ver se enfiam o seu Cristo para estes povos. Mas a questão toda está aí na salvação e na necessidade da igreja e do batismo e dos sacramentos para a salvação. A Novella Theologiae diluiu isto assim maximamente. E não pensar que isso agora é um problema das missões, porque a coisa se espalha então por toda a igreja. Assim de que, não, a gente deu o batismo mal e porcamente para os filhos e o resto dos sacramentos e a missa dominical, a primeira comunhão, a missa dominical não se cultiva. E assim está a grande maioria do nosso povo. A grande maioria do nosso povo. Não observa o preceito dominical. Bem, a coisa é tão grave que a evangelização sofre. Né? Sofre a própria evangelização. Para não dizer o que ela sofre até internamente, porque hoje, bom, claro, com isso tudo, é uma visão distorcida do Evangelho. No fundo se despreza o homem. Isto é, se abandona o homem a si mesmo como se ele fosse capaz só por si de arranjar a salvação, de se salvar. Sem a pregação, sem a igreja, sem o batismo, sem os sacramentos. Fosse ele capaz de se salvar por si mesmo, pela natureza, sem contar que ela está verdadeiramente tão
enferma, né? Doente, que já nem é mais só enfermidade, mas é doença pelo pecado original. É gravíssimo este problema. Mas vejam que não se trata só das missões. Sim, as missões com certeza sofreram enormemente, tanto que João Paulo II, por exemplo, teve que enfrentar esse problema. Nós vimos e temos ainda tantos missionários com a mentalidade do que eles devem simplesmente ir lá, enculturar-se com aquela cultura que está ali, que devia ser. E não dizer nada, não mostrar nada da vida cristã, não dar testemunho algum da vida cristã, dizer do Evangelho e de sacramentos, então nem pensar. Né? E agora temos esse antipapa e falso profeta Francisco que não quer que ninguém se converta. Aí agora a coisa realmente até que coisa mais terrível, que coisa mais difícil. Quer dizer, no fundo, se despreza a salvação. Deixa o homem aqui, a vida se esgota aqui mesmo. Deixa o homem assim como está. Não, nenhum esforço para, aqui no Brasil, eu me lembro do termo de teologia, já surgia aquilo que chamavam de a evangelização guerreira, como se os nossos missionários, aqueles que colonizaram o Brasil, tivessem obrigado os índios e os negros que vieram da África a se catolicizarem, a aceitarem o nosso Deus. Né? Então, isso para eles era um problema terrível. A igreja tinha que pedir perdão por ter evangelizado. Não tem outro jeito de não ser guerreira a evangelização, deixar o homem, abandonar o homem a si mesmo. Fica na cama, não faz nada pela própria salvação. É preciso a gente fazer alguma coisa pelo homem, ir ao encontro dele, sacudi-lo, e evangelizá-lo, e de convidá-lo, e de insistir, evangelizar, e dar os sacramentos. Com tudo isso, perde a igreja. Perde internamente, porque não se ama mais a igreja, não se sente mais o seu valor, a sua importância, né? Como ela é necessária para a salvação, como a igreja, como não se chega ao céu senão somente pela igreja católica. Não se chega ao céu, no céu são todos católicos, só tem católicos no céu. Isso não se diz mais, isso não se crê mais, isso não se urge mais. Não está mais no nosso coração, e não está no nosso coração, então também não agimos mais. Não agimos mais para evangelizar, para trazer, para sacramentar, não agimos mais. Então, internamente perdemos. Não, externamente, claro, arriscamos o inferno para tantas e tantas almas. Como disse também São Francisco Xavier. Arrisca-se o inferno para tantas e tantas almas. É necessário, é imperioso a salvação. Não fosse assim, a missão de Jesus não teria acontecido. Ele não teria vindo do Pai, não precisava, deixava o homem solto a si mesmo, a sua própria maldita sorte. Chafurdando no pecado original. E a realidade é tal que chegamos ao ponto que nós estamos, não evangelizando, não sacramentando, não chamando o mundo mais ao evangelho nem aos sacramentos. Vai acontecer o que estamos esperando. Vai acontecer, com certeza vai. Então, as missões sofreram muito. São Francisco, com certeza, tinha razão. A Nova Teologia nos tirou muito da nossa própria importância e do nosso afã de evangelizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.